Saudações! Aqui é o Opterscanner. Recentemente, um de nossos clientes compartilhou um caso de sucesso em que ele ganhou $156 em apenas 4 dias com financiamento de longo prazo. Neste vídeo, vamos relembrar você sobre... Se você não sabia, vamos te contar, vamos tentar explicar o que é funding de longo prazo e qual é a estratégia por trás disso. Depois vou mostrar o caso em si. Vamos analisar as capturas de tela que nosso cliente fez do histórico de ordens dele, assim vamos descobrir como ele entrou na operação, como saiu dela e também veremos de quais negociações ele lucrou e onde ele realmente perdeu um pouco de dinheiro. E por fim, no final do vídeo, vou-te contar como você pode fazer casos de sucesso como esse com a gente em 2025. Como prometido, primeiro um pouco de teoria. Se em algum momento da minha explicação algo não ficar claro, confira nosso vídeo completo sobre a sobrecarga em cripto de A a Z em 2025, o link vai aparecer acima. O funding é uma taxa regular nos contratos futuros. A cada 8 horas, as corretoras redistribuem dinheiro entre os traders e você ou paga ou recebe. Se você está em uma posição comprada, pode tanto pagar quanto receber. Se você estiver na posição vendida, a mesma coisa. Tudo depende da direção em que o mercado está inclinado. Agora a pergunta: como surgiu o financiamento? E por que isso é necessário? O problema é que o preço de um contrato futuro às vezes se distancia muito do preço à vista real. A bolsa precisa reequilibrar essa discrepância. E é exatamente aí que o financiamento entra em jogo. Imagine que muitas pessoas estejam endividadas. O preço do contrato está superaquecido. O que a bolsa faz? Ela calcula o funding para que os traders comprados comecem a pagar os traders vendidos, tornando menos lucrativo manter posições compradas. E vice-versa. Se o mercado estiver lotado de vendidos, os vendidos pagam aos comprados. Dessa forma, o mercado se equilibra. De tudo isso, você só precisa lembrar de uma regra simples. Se o funding for positivo, os comprados pagam aos vendidos. Se o funding for negativo, os vendidos pagam aos comprados. Se você entende a mecânica e consegue encontrar spreads entre bolsas ou contratos, pode montar sua posição de forma que o funding trabalhe a seu favor. Assim, deixa de ser um chute de preço no trading e se transforma em uma estratégia de renda passiva. Você simplesmente mantém sua posição e os pagamentos de funding vêm para você. Lembre-se, você só pode usar o funding de longo prazo quando o mercado permanece desequilibrado por um longo período, quando a taxa de funding se mantém estável por vários dias. Então realmente é lucrativo manter sua posição a longo prazo. Você só precisa manter e receber renda passiva a cada 8 horas sem precisar fazer mais nada. Muitas corretoras têm um histórico de funding onde você pode ver como o funding foi pago nos últimos dias, semanas ou até meses. Esse é um recurso muito conveniente porque permite ver se a taxa está estável ou variando muito. Com base nisso, você pode decidir se vai usar uma estratégia de curto ou longo prazo. Certo, a teoria do funding está clara, mas como você realmente usa isso? Vamos falar sobre a estratégia em si. Você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Primeira maneira, funding de curto prazo. Mantenha uma posição por algumas horas ou um dia. Receba alguns pagamentos de funding e feche a posição. Segunda maneira, funding de longo prazo. Você mantém suas posições por vários dias ou até semanas, recebendo pagamentos regulares. Se sua posição estiver configurada corretamente, a cada 8 horas, 3 vezes por dia, você recebe pagamentos de outros traders. Quanto mais tempo você mantiver, mais pagamentos você acumula. Agora, vamos passar para o estudo de caso principal de cliente. Do cliente. O cliente obteve informações sobre funding no nosso grupo privado do Telegram. Na corretora Max, ele encontrou a seguinte situação para o token Troll Sol. A cada 4 horas, a partir de 3 de agosto, a taxa de funding era de 0,503% e permaneceu nesse nível até 9 de agosto. Em outras palavras, o funding ficou estável por cerca de 6 dias. Claro, os clientes entraram na operação. Aqui estão os prints, deixe-me contar toda a história. É importante notar que ele abriu várias posições em duas corretoras, na Max, onde ganhou com o funding, e também abriu uma posição de hedge na L-Bank. Hedge significa abrir uma posição oposta para se proteger da principal. Por exemplo, se você tem uma posição long em uma corretora, você abre uma short em outra para reduzir o risco de perdas com movimentos de preço. Assim, o cliente estava ganhando funding na Max e, ao mesmo tempo,
estava protegido de movimentos bruscos do mercado através do hedge na LBank. Agora vamos ver com que tipo de depósito o cliente entrou em todas essas operações. Vou mostrar como podemos realmente calcular isso olhando para o print, por exemplo, desta posição aberta aqui. Então, vamos lá. Primeiro vemos o par de negociação TRX Sol USDT, ou seja, estamos comprando um token e recebendo USDT por ele. É isso que o par de negociação realmente significa. O que pode ser interessante para nós aqui é o seguinte. Logo ali está escrito 2 vezes long. Isso significa que o cliente usou a alavancagem de 2 vezes para entrar na operação. A alavancagem basicamente é um recurso da negociação de futuros. Por exemplo, digamos que você está tentando entrar em uma operação com $100. Então, aqui está. Por exemplo, sua posição é de $100. Mas na verdade você quer gerenciar uma posição de $1000. Então, se você quiser ganhar mais com essa operação, pode usar uma alavancagem, por exemplo, de 10 vezes. Assim, se o preço de um token subir 1%, você deveria ganhar $1. Mas, devido ao fato de ter entrado com alavancagem de 10 vezes, o que significa que está segurando uma posição como se tivesse um depósito de $1000, esse 1% vai se transformar em $10 em vez de 1. Então, na verdade, você está ganhando mais dinheiro. O porém aqui é que se o preço do token se mover na direção oposta, você vai perder mais dinheiro. Basicamente, você também perde 10 vezes mais rápido. É isso que você deve ter em mente. Certo, chega de falar sobre alavancagem. Vamos ver o depósito real com o qual ele entrou, por exemplo, nessa posição específica. Para entender o tamanho dessa posição, vamos olhar primeiro para o número de tokens que ele comprou, 2.000 tokens, e para o preço médio de entrada, que está aqui, $0,17. Depois, nós multiplicamos cuidadosamente esse número por esse outro valor, 2.000 por 0,17, e assim, de forma precisa, obtemos o valor exato em dinheiro com o qual ele, o investidor, abriu a sua posição inicial. Então, são $342. E se somarmos todos os depósitos aqui, vamos chegar aos nossos 1.700 USDT, então esse foi todo o dinheiro com o qual nosso cliente entrou. Agora, vamos aos lucros. Aqui temos duas colunas, PNL não realizado e PNL realizado. PNL significa lucro e prejuízo. O PNL não realizado é o lucro ou prejuízo flutuante, que muda conforme o preço do token, e significa que a posição ainda não foi fechada. Então você precisa considerar que, se estamos olhando para o PNL não realizado, isso significa que aqui o preço pode mudar e depende do movimento real do preço. Quando se trata do PNL realizado, é um lucro real já recebido. O funding é contabilizado no PNL realizado e, neste caso, o cliente recebeu $37 em funding enquanto mantinha sua posição. Além disso, o bom desse caso é o fato de o cliente ter entrado em partes. O que eu realmente quero dizer com isso? O cliente basicamente poderia pegar todo esse dinheiro, somá-lo e entrar em uma única posição no máximo, o que não é um bom sinal de gestão de risco. Você não deve entrar com tudo de uma vez, mas se você divide sua posição, isso significa que, em qualquer caso que desejar, perderá todo o seu dinheiro. Então sim, essas são todas as posições no máximo. Agora vamos ver a LBank. Na LBank, lembre-se, tínhamos posições de hedge. São duas delas. E na verdade, como podemos ver aqui, não há painel realizado porque a taxa de financiamento era minúscula, praticamente insignificante, tipo 0,005%. E há apenas uma coluna com o painel não realizado. Infelizmente, no painel não realizado agora, há duas perdas. A primeira, de menos $62, e a segunda de menos $48, mas como sabemos, esta é uma posição de hedge, é para segurança. Claro, sem colocar essa posição de hedge, o cliente poderia ter ganhado muito mais, mas há muitas situações em que sua posição principal, sua exchange principal, poderia virar totalmente a situação, poderia virar totalmente o preço de um token e você realmente vai se salvar financeiramente. Na sua posição de hedge. Muito bem, eu contei tudo para ele, esses depósitos, os lucros, e agora podemos ver o quadro completo de uma negociação aqui. Os resultados: o cliente ganhou $100 em funding ao manter posições na Max. Outros $48 extras vieram do spread de preço. Houve lucro na Max e alguma perda na LBank. No total, $156 em apenas 4 dias. Você pode estar se perguntando, como eu cheguei a essa quantidade de dias?
Tipo, como eu realmente sei por quantos dias nosso cliente manteve a posição? Não se preocupe, porque eu realmente posso provar isso para você. Tudo o que precisamos fazer para descobrir por quantos dias o cliente recebeu essa quantia de dinheiro é fazer alguns cálculos. Primeiro, o que vamos fazer é calcular o valor que o cliente recebeu de taxa de funding a cada 4 horas. Como eu disse antes, a cada 8 horas havia uma taxa de funding de menos 0,03%. Sabemos que o cliente entrou com 342 dólares aqui, o que significa que a cada 4 horas ele recebia 0,503% a mais do seu depósito inicial, o que quer dizer que precisamos multiplicar esse valor em dólares por 0,503%. Precisamos multiplicar o valor total do dinheiro pelo percentual. Na verdade, eu dividi o percentual por 100, para que o nosso resultado final faça todo o sentido e seja preciso, ou não onde se ouve. E no final, chegamos a 1,71, o que significa que o cliente a cada 4 horas ganhava mais 2 dólares no saldo dele. Agora, precisamos descobrir exatamente quantos pagamentos de funding ele realmente recebeu para de fato chegar ao valor total de 38 dólares. Aqui também tudo é bastante simples, basta que nós dividamos o valor total do valor que foi realizado no painel de controle por 1,71 e assim aqui nós chegamos a algo em torno de aproximadamente 22 pagamentos. Em seguida, o que faremos é converter esses pagamentos em uma quantidade específica de horas de trabalho. Sabemos que um único pagamento equivale a um período de 4 horas de espera. Então, para calcular o total, multiplicamos o número 22 por 4 e assim aqui chegamos a um total de 88 horas de espera. Isso significa que o cliente manteve essa posição por 88 horas para ganhar, no total, 37 dólares em funding. Se dividirmos este valor pela quantidade total de horas que temos disponíveis em um dia, vamos chegar a um resultado em torno de 3,7 dias, o que comprova de forma clara o fato de que o cliente manteve essas 3 posições por cerca de 4 dias. Podemos chamar isso de uma verdadeira estratégia de funding de longo prazo. E se também considerarmos o valor de dinheiro que ele tinha antes e depois, vamos descobrir que ele realmente fez mais 10% em relação ao seu depósito inicial, completamente de forma passiva. Ele simplesmente abriu as posições na Max, fez hedge das posições na L-Bank e as fechou 4 dias depois. Então foi isso que aconteceu. Você gostou? Você não gostou? Ficou alguma coisa confusa para você? Conte pra gente nos comentários. Nossa equipe está muito feliz que nosso cliente conseguiu compartilhar esse caso conosco. Os seus casos sempre nos deixam felizes e estamos prontos para produzir cada vez mais vídeos sobre as suas histórias de sucesso. E se você ainda não é nosso cliente e quer fazer parte da nossa equipe acolhedora e amigável, use as melhores ferramentas de arbitragem e assista a este vídeo até o final. Temos uma ampla variedade de assinaturas para todos. Se você clicar nesta aba aqui no nosso site, terá acesso à página onde todas as nossas assinaturas estão exibidas. Deixe-me contar sobre cada uma delas em detalhes. A primeira é o plano Business. Recomendamos esse plano para iniciantes porque ele dá acesso a todas as ferramentas de arbitragem que você pode usar imediatamente. O próximo é o plano Platinum, o mais popular, e eu também uso esse. Ele inclui um gerente pessoal para discutir estratégias e receber orientações, além de acesso ao DEX Scanner para Spreads Index, o que oferece muito mais possibilidades de como você pode lucrar com a arbitragem. O próximo plano, uma das ofertas temporárias, é o Plano Guru. Ele inclui chamadas de voz com nosso gerente VIP via Zoom ou Telegram e ingressos VIP para nossos eventos paralelos também. E o último plano sobre o qual quero falar é o Plano VIP. É um plano anual, 12 meses, com todos os produtos, todos os limites, todas as estratégias, todo o material de treinamento. Além de ferramentas exclusivas que não foram mostradas no vídeo. Se você quiser experimentar nossas ferramentas antes de comprar, há um teste gratuito de um dia disponível no site, mesmo sem registro. Basta clicar no botão azul aqui embaixo, seguir esses passos e conhecer nosso produto mais de perto agora mesmo. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar um like neste vídeo e até a próxima!